Olá, irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira da quarta semana da Páscoa, nós vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo que encontramos em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Amigos e amigas, hoje a igreja celebra São Marcos Evangelista. São Marcos, no seu evangelho, faz uma linda apresentação de Jesus de Nazaré. É o evangelho mais antigo, o primeiro a ser redigido. Provavelmente foi escrito na Síria, em grego, antes da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Há controvérsias, mas é bem provável que o Evangelho de Marcos foi redigido no final dos anos 60, do primeiro século. O texto de Marcos contém duas partes fundamentais. Logo no início do seu Evangelho, Marcos diz: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Na primeira grande parte, Marcos leva a sua catequese, ensinando os cristãos que Jesus é o Cristo, o Messias. E essa primeira parte se conclui, ela se fecha com a profissão de fé do apóstolo Pedro, no capítulo 8, versículo 29, lá em Cesareia de Filipe, quando o apóstolo professa. Jesus pergunta: o que as pessoas dizem sobre mim? E depois, quem sou eu para vocês? E Pedro responde, professa, tu és o Messias. A segunda parte, ela é para ensinar a comunidade que Jesus Cristo é Filho de Deus. E essa segunda parte se encerra na profissão de fé do centurião romano, quando Jesus está pregado na cruz e dá o seu grito na hora da morte, o centurião romano professa: de fato, este homem é mesmo o Filho de Deus. Isso se dá no capítulo 15, versículo de 39. Queridos irmãos e irmãs do movimento familiar cristão, nós precisamos viver essa verdade, que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ter fé em Cristo, Filho de Deus, e segui-lo como discípulos e discípulas, segui-lo com alegria, com generosidade, com esperança e comprometimento. Na perspectiva da amizade social, como nos ensina a campanha da fraternidade este ano. Conhecer Jesus, professar Jesus como Messias e Filho de Deus significa tornar-se missionários, servidores, na perspectiva da amizade social, como nos pede a encíclica Fratelli Tutti e a campanha da fraternidade deste ano. Deus abençoe a todos e todas do movimento familiar cristão.